Oi, meus amores, bem-vindos à nossa primeira aula de espanhol online. Como todo mundo já sabe, a gente está tendo que reinventar a nossa educação por diversos fatores que estão acontecendo na nossa sociedade atualmente, né? Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre a nossa família e algumas outras questões que envolvem a nossa família. Logo na página 21, a gente pode ver que lá em cima na página tem escrito qual é o objetivo desse capítulo. Eu vou ler aqui para vocês. En este capítulo vamos a hablar de los miembros de la familia y sus relaciones por medio de la comunicación digital. También vamos a conocer las letras del alfabeto y aprender a hablar de nombres y apellidos. O que está falando aqui nesse objetivo? E nós vamos falar sobre os membros da família, como já diz o próprio nome do capítulo, e vamos falar também como que a situação entre esses familiares mudou um pouco a partir das nossas chamadas redes sociais. E também vamos falar sobre as letras do alfabeto, que vocês já conhecem, e falar sobre nomes e sobrenomes, que a gente também já conhece, mas vamos estar revisitando todos esses assuntos que nós já sabemos. Aí no PowerPoint vocês podem ver que existe uma foto e o título está escrito Mi Família. Essa família que tá aí é a minha família. E como a gente pode ver, tem aí meu pai, eu, minha irmã, minha sobrinha e minha mãe. O que eu fiz? Eu escrevi o nome dos parentescos em espanhol. Então assim, nós temos uma setinha que sai da minha mãe e vai até a palavra mamá. Nós temos uma setinha que vai da minha sobrinha e vai até a palavra sobrina. E nós temos uma setinha que vai da minha irmã, que vai até a palavra irmã. E por fim, nós temos uma setinha que vai do meu pai e tá ligada à palavra padre. Que é como que a gente chama os nossos pais, irmãs, sobrinho em espanhol. Eu vou falar mais disso com vocês um pouquinho mais pra frente. E aí, eu coloquei no slide seguinte mais um exemplo de família. E tá escrito La Família de Lígia. Nesse caso, é a família de uma amiga minha que se chama Lígia. E a gente pode ver, assim, que logo de cara ela é bem diferente da minha família. Porque a minha família é aquela família chamada família reduzida, né? Que somos só nós. E também tem minhas duas tias que não estão na foto e o namorado da minha irmã, que é o padrasto da minha sobrinha. Já na família da minha amiga Lígia, a gente pode ver que é uma família grande, que tem bastante pessoas, né? E eu coloquei uma setinha só, escrito assim, madre, abuela, abuelo, tias, tios, primas, primos, sobrinhos e cunhados, que são as pessoas que aparecem aí nessa foto da família da Lígia. Aí a gente pode ver que, por exemplo, logo no centro da foto tem o avô da Lígia, o abuelo dela. Ao lado tem a avó, depois tem a tia, tem a mãe dela, enfim. Tá todo mundo aí nessa foto. Na página 21 ainda tem uma atividade que a gente chama atividade de pré-leitura, que é a atividade que eu sempre faço com vocês antes de ler algum texto que tenha escrito aí na apostila. Eu vou ler aqui com vocês o que está escrito nessa atividade de pré-leitura primeiro. Hora de lectura. ¿Cómo es la comunicación en tu familia? Solemos hablar entre todos y sobre varios temas. Los niños no se meten en los temas de los mayores. Hay temas buenos para hablar en familia y temas buenos para hablar entre amigos. O que está questionando aqui? Como que é a comunicação de vocês com a família de vocês? Por exemplo, se vocês falam sobre tudo com a família de vocês, se vocês não se intrometem em temas que as pessoas chamam de temas de adultos, ou se vocês têm temas que vocês falam com a família de vocês, ou temas que vocês só falam com os amigos de vocês. Vou dar um exemplo de como seria a minha resposta nesse caso. Nesse caso, eu colocaria 2 xizinhos. Onde está escrito solemos hablar entre todos e sobre vários temas. E o outro xizinho, no meu caso, seria hay temas buenos para hablar em família e temas buenos para hablar entre amigos. Por quê?
Existem temas que eu realmente só falo com a minha família e também existem temas que eu só falo com os meus amigos. Então, vocês têm que ver como que é a relação de vocês com a família de vocês e nessa questão de comunicação também. Qual opção vocês escolheriam para assinar lá aí? A minha resposta eu já dei para vocês e eu quero saber de vocês depois. Em seguida, ainda na página 21, a gente pode ver que tem uma tirinha de um gatinho chamado Gaturro, que é um gatinho argentino e tem vários quadrinhos por aí que a gente pode ver que ele fala sobre diversos temas. Eu vou ler para vocês o que ele tá falando nesse quadrinho que tá aí na apostila de vocês. Antes, la comunicación familiar de la cena no existía. Estaban todos pegados a la pantalla de la tele. Pero la sociedad evolucionó, la tecnología avanzó y la cosa cambió. Ahora están todos pegados a la pantallita del celular. Ou seja, ele está dizendo que antigamente, quando a gente sentava para comer com os nossos familiares, algumas pessoas só prestavam atenção na nossa televisão, né? Antes da gente passar para essa tecnologia avançada do celular. E aí ele diz exatamente isso, que a tecnologia avançou. E existe uma diferença, que atualmente, quando a gente senta para comer, a gente fica mexendo no celular ao invés de dar atenção, né, para as pessoas que estão ali com a gente. O que a gente pode fazer de relação com o que estamos vivendo atualmente nessa quarentena? Querendo ou não, nós ganhamos uma oportunidade de estar perto das pessoas que moram com a gente, né? Eu sei que, assim, vocês sentem falta dos amigos de vocês, de estar na escola, do ambiente escolar no geral, sabe? Dos amigos, da coordenação, das brincadeiras, das aulas, das conversas. Só que agora a gente tem um momento de aproveitar que a gente tá em casa e aproveitar a companhia dos pais, dos responsáveis, dos irmãos, das irmãs, de todo mundo, que às vezes a gente acaba deixando passar despercebido, né? Por querer dar muita atenção para o celular, ou para o computador, ou videogames, enfim. A gente acaba deixando de dar atenção para determinadas pessoas que a gente deveria dar atenção, né? Já que elas moram com a gente. Na página 22, tem os exercícios de interpretação de texto e tem um quadrinho do lado direito, que é uma entrevista que fizeram com o Gaturro. Eu vou ler para vocês e a gente conversa sobre isso. Entrevista Gaturro. Por favor, contanos, ¿cómo llegaste a la casa? Llegué en una cajita de cartón y, por suerte, los dueños me incorporaron a su familia, como les sucede a la mayoría de los gatos. No recuerdo mucho, porque era muy pequeño, pero lo que nunca me voy a olvidar es que apenas llegué, mi dueña me quiso enseguida, mi dueño no tanto. Desde esta época me quedé y fui creciendo con la familia, y ahora todos me quieren. Mi dueño también me quiere echar al jardín. Bom, como a gente sabe, existem algumas pessoas que têm animais de estimação, gato, cachorro, papagaio, periquito, ou o que seja, que a gente pode ver assim uma divisão de... Temos dois lados. Um lado, a família que permite que os animais de estimação estejam dentro de casa em contato 24 horas com as pessoas. E existem também aquelas famílias que deixam o animal entrar dentro de casa, mas, por exemplo, na hora de dormir ou na hora que o cachorro quer fazer xixi, quer fazer cocô ou o que seja, eles têm que ir para fora de casa para fazer as suas necessidades ou para dormir mesmo, né? Porque mesmo que a pessoa ame absurdamente, talvez ela tenha a necessidade de deixar ele do lado de fora, sei lá, para garantir que tem um animal
mantendo a segurança da casa, ou por questão mesmo de higiene, que prefere que o animal fique do lado de fora. Que a gente não sabe, na verdade, qual é o caso do gaturro, mas o dono dele quer que ele fique no jardim e não dentro de casa, né? Mas não sabemos por quê. Lá na página 23, a gente já começa a falar sobre o tema família em si. O que a gente tem aí? A gente tem uma espécie de jogo que a Lorena faz, né? É uma das personagens que estão aí na foto, né? No retrato da família. E ela faz uma espécie de adivinha. A gente tem que adivinhar quem são os familiares dela de acordo com a definição que ela traz deles. Então, assim, eu vou ler aqui para vocês e depois eu explico para vocês. La familia. Les traje una foto de mi familia para presentársela. Vamos a hacer un juego. Yo les daré algunas pistas para que puedan adivinar quiénes son. Yo soy Lorena, la que está vestida de rojo. Ezequiel es mi padre y está detrás de mí. Mi mamá tiene anteojos. Mi hermana menor tiene un vestido naranja. Mi hermana mayor está a mi lado derecho. Mi abuelita está a mi lado izquierdo. Bom, embaixo ela escreve assim, a ver se lo descobriram, e escreveu o nome dos parentes dela que ela mencionou aí nessa foto. O que vocês precisam fazer? Vocês precisam identificar cada um, de acordo com as definições que ela deu, né? E colocar as letrinhas correspondentes que tem aí. Por exemplo, vou dar o exemplo, já que tá destacado, mi hermano mayor. No hermano mayor, ela fala assim, mi hermano mayor está a mi lado derecho. Só que se a gente parar para pensar assim, eu, Regina, ou vocês, olhando a foto, do lado direito, a gente vai ver que, na verdade, tem uma menininha. Só que ela tá como se fosse dentro da foto, então a gente tem que pensar de acordo com ela. Se ela tá dizendo que é do meu lado direito, que é do lado direito dela, no caso, é o menino que tá com a blusa xadrez, né, e com a franja caída. Então, aí vocês vão lá e colocam a letra A no menino que tem a franja caída no exercício. E aí ele traz uma definição muito importante também sobre o hermano mayor. Hermano mayor no es el hermano más alto, sino más viejo, y hermana menor es hermana más nueva. Em espanhol, a gente não costuma falar mais viejo ou mais nueva, né? A gente usa exatamente os termos hermano maior e hermana menor para dizer ou um mais velho ou um mais novo, tá? Quando vocês forem, por exemplo, falar alguma coisa em espanhol sobre a família de vocês, se vocês têm um irmão mais novo ou um irmão mais velho, tanto faz, é esse termo que vocês têm que usar. Sempre maior ou menor. Na página 24, o que a gente tem aí? A gente tem uma tabela, né, com o nome dos parentes em espanhol e alguns estão em português. O que vocês precisam fazer? Vocês precisam colocar os nomes que estão em espanhol em português e os nomes que estão em português em espanhol. Aí vocês têm que me entregar isso no dia da aula, né? Porque a gente vai conversar sobre os exercícios que eu vou deixar para vocês fazerem de lição de casa. E aí está escrito assim: abuelita es una manera cariñosa de llamar al abuelo. Mamá y papá es como podemos llamar a la madre y al padre. Ahora completa el cuadro que sigue para conocer a outros componentes de la família. Então, vocês vão completar, como eu já havia dito, ou em português ou em espanhol. Depende se está escrito a palavrinha em português ou se está escrito em espanhol. Na página 25, vocês vão fazer mais uma atividade sobre a família. Que, na verdade, vocês vão fazer um árbol genealógico. Que em português, árvore genealógica. O que essa árvore genealógica indica? A nossa família. Então, a gente pode ver aí que no PowerPoint eu deixei 2 exemplos para vocês. O exemplo da minha família e o exemplo da família da Ananda, a nossa diretora da escola. Então, assim, a gente pode ver que tanto eu quanto a Ananda estamos no mesmo nível, que é o nível mais baixo da família.
porque fomos os últimos que nascemos. Por exemplo, na minha família, na verdade eu não fui a última que nasceu, eu não sou a mais nova. Tem a minha sobrinha, mas para eu colocar a minha sobrinha, eu teria que colocar a minha irmã também na árvore genealógica e eu preferi fazer uma coisa bem reduzida para vocês conseguirem entender de uma maneira mais fácil. E a gente pode ver que no topo da árvore genealógica, a gente tem o nome dos meus avós e dos avós da Ananda. Então, tá assim, tá eu e a Ananda. Aí, em cima da gente tá o nome dos nossos pais e em cima dos nossos pais está o nome dos pais dos nossos pais. Do lado esquerdo tá a família da minha mãe e da mãe da Ananda e do lado direito tá a família do meu pai e a família do pai da Ananda. Então, por exemplo, um de vocês virem me perguntar, ai professora, como que é o nome da sua avó por parte de mãe? Eu vou falar, el nombre de mi abuela materna es Benedita. Ou algum de vocês pergunta pra Ananda como que é o nome da mãe dela. Aí ela vai dizer, el nombre de mi madre es Marivalda. Então, assim, vocês conseguem identificar bem fácil, né, as pessoas nessa árvore genealógica. E o que vocês vão fazer aí nessa página 25? Vocês vão fazer a árvore genealógica de vocês. Dessa maneira que eu fiz aqui, super reduzida, só pra gente conseguir identificar as pessoas que a gente considera mais próximas na nossa família, né? Na página 23, nós vamos falar sobre os pronomes possessivos, que exatamente como eu estava falando para vocês, por exemplo, el nombre de mi madre es Celia. Então, assim, esse mi diz que é a minha mãe. Eu tenho ela como minha mãe e ela foi mãe também da minha irmã. Mas se uma pessoa me perguntar, eu vou falar o nome da minha mãe para identificar que é a minha mãe e não a mãe de um amigo ou de um fulano que tá passando ali na rua, por exemplo. Então, vamos lá. Página 26, los posesivos. Los posesivos son palabras usadas para indicar posesión, pertenencia, es decir, quién es el poseedor de algo o a quién se refiere un determinado elemento, objeto ou persona. Que foi o que eu acabei de explicar para vocês. Quando a gente usa o pronome possessivo, a gente quer indicar que determinada coisa ou pessoa pertence a alguém ou a alguma coisa. Por exemplo, esta é a minha apostila do 7º ano. Ela é minha apostila. Não é a apostila da minha irmã, não é a apostila da minha sobrinha, não é a apostila do meu pai nem da minha mãe. Ela é minha. E aí sim a gente pode pensar sobre várias coisas. Por exemplo, esse quadro que tá aqui atrás de mim é da Luna. Só que, na verdade, o quadro é da minha sobrinha, porque ela ganhou de aniversário. Se vocês me perguntassem, professora, de quem é esse quadro que tá aí atrás de vocês? Eu ia dizer, el quadro é de minha sobrinha. Entenderam? Então, basicamente, a gente usa os possessivos para identificar que aquilo, ou que alguma coisa, ou que alguém pertence, ou que faz parte da família, enfim. Eles indicam, basicamente, a posse, né, de alguma coisa ou de alguém. Então, vamos lá. No slide, eu coloquei para vocês os pronomes pessoais de um lado e os pronomes possessivos do outro. Exatamente na fileira referente, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, quando eu falo yo, o pronome possessivo referente é mi ou mis. Tu ou tus. Ele, ella, usted, su ou sus. Nosotros ou nosotras, nuestros ou nuestras, vosotros ou vosotras, vuestros ou vuestras, ellos, ellas, ustedes, sus. Então, assim, este es mi libro. Ali atrás tem a cama da minha sobrinha. Então, se alguém me perguntar de quem é essa cama, eu vou responder, es la cama de Luisa, es la cama de mi sobrina. Ou se alguém perguntar pra mim, esta cama é suja, ela vai estar perguntando se essa cama é minha. Aí eu vou dizer, no, es la cama de Luisa, quando for uma resposta negativa.
Ali tem algumas almofadas. Aí eu posso perguntar para alguém: essas são vuestras almohadas? Aí a pessoa vai dizer assim: sim, são nuestras almohadas. Entenderam? Então, assim, sempre que vocês usarem um pronome pessoal, ele tem obrigatoriamente um pronome possessivo referente. Então, assim, yo, me, que nem eu já falei. Vocês têm que saber, porque fica até mais fácil quando vocês forem conversar em espanhol, ou falar em espanhol, qualquer coisa, perguntar de quem é aquilo, enfim. A gente, usando esses pronomes possessivos, fica bem mais fácil. Na página 28, a gente pode ver que está escrito assim: linguagem online. O que isso quer dizer? É a nossa linguagem online que a gente usa nas redes sociais, como eu falei pra vocês antes, né? Que às vezes a gente não escreve aquela palavra por completo, a gente escreve a palavra abreviadinha, por exemplo. Eu quero escrever você, mas eu tô com um tempo muito curto, ou eu tô mesmo com preguiça de escrever, a gente não escreve você, a gente coloca o V e o C, que significa você. Ou porque a gente coloca o P e o Q. Em espanhol existe a mesma coisa, né? Então, assim, a gente abrevia algumas palavras e aí a gente acaba tendo a nossa linguagem online. E ele traz essa definição para vocês, que está escrito assim: lenguaje online. Conversar por la red puede ser muy interesante y también muy práctico. Los adictos a esa actividad suelen emplear un vocabulario típico para facilitar las conversaciones. Que foi o que eu acabei de explicar para vocês. Então, assim, por exemplo, em espanhol, se vocês querem dizer que vocês gostam muito de uma pessoa, a gente normalmente fala te quiero mucho. E aí, para abreviar esse te quiero mucho, em espanhol a gente usa o TKM, te quiero mucho. Ou quando vocês querem abreviar, por exemplo, a palavra porque em espanhol, a gente coloca XQ, porque o xzinho em espanhol, embora ele se chame ex, a gente usa esse X quando a gente quer falar por alguma coisa. Então, por exemplo, ¿por qué saliste tan temprano de la clase? Aí você coloca o X e o Q temprano de la clase. Normal. Então, assim, da mesma forma que a gente tem a nossa linguagem online no nosso português brasileiro, a gente também tem a linguagem online no espanhol, né? Então, assim, aí tem um exercício para vocês fazerem, que o que vocês precisam fazer é identificar cada uma dessas palavras que estão do lado esquerdo, né, que estão abreviadas na linguagem online, que a gente usa quando a gente fala em espanhol, por meio das redes sociais. E do lado direito a gente tem a definição dessas palavras, né? Então, por exemplo, o exemplo que eu já dei, o TKM, aí vocês têm que colocar a letra A onde estiver escrito te quiero mucho, ele é equivalente a gosto muito de você, del português. Então, vocês vão ver as palavras e vão completar, tá? Na página 29, aí a gente já vai falar sobre o alfabeto e sobre os dígrafos. Então, assim, tá escrito aqui no PowerPoint. En español, las letras son femeninas. Decimos, por ejemplo, la S, la M, la R. A gente sempre vai falar em feminino as letras, que foi o que eu acabei de falar para vocês. E não como no português, por exemplo, a gente fala o, certo? Quando a gente quer falar sobre a letra O. Então, a gente vai falar em espanhol, la O, la P, la R, la M, la N, la N, e assim por diante. E os dígrafos, como a gente já sabe, que é o encontro de um grupo de letras e que essas letras representam um único som. Por exemplo, em espanhol, a gente tem aquele dígrafo do CH, que é o che. E sempre que a gente for falar alguma palavra com CH em espanhol, ela sempre vai ter esse som de tch, tch, tch. Da mesma forma que o LL, o nosso EZ, também tem sempre o mesmo som. E aí, o que vocês precisam fazer, tanto na página 29 quanto na página 30? Tem um exercício que vocês vão precisar pegar lá no material de apoio, algumas figuras que estão lá, né?
E aqui, ó, a gente pode ver que tem alguns espaços para a gente colar. O que a gente tem que fazer? Pegar aquelas figuras, lembrar o nome do que é cada coisa e colar aqui de acordo com a letra que começa cada coisa. Então, por exemplo, eu peguei a letra F porque eu quero começar pela letra F. Você pode começar pela letra que você quiser, tá? Então, eu peguei a letra F porque eu quero começar pela letra F, aí tá escrito assim, fresa. Mas o que será que é fresa em espanhol? Caso vocês não lembrem, vocês podem procurar no dicionário tranquilamente, vocês sabem disso. E aí eu vou lá, olhei, fresa significa morango, então, poxa, eu tenho que colar um morango aqui porque ele começa com a letra F. E assim vocês vão fazendo até terminar o alfabeto e os dígrafos, certo? E para terminar, a gente tem aqui, na página 31, o subtítulo escrito Herramientas, que são ferramentas que a gente usa e sempre vai ajudar a gente em alguma coisa, em algum momento que a gente for falar em espanhol. Então, vamos lá. Está escrito assim, nombres e apellidos. Como a gente já sabe, em espanhol, quando a gente quer falar nome, a gente fala nombre, e quando a gente quer falar sobrenome, apellido, certo? Então, vamos lá. Aí no PowerPoint, vocês podem ver que eu já deixei o meu exemplo feito. Então, assim, tá escrito nombre, Regina Célia, porque tem esses dois nomes mesmo. Apellido paterno, Costa. Apellido materno, Sousa. Sobrenome, que é o nosso apelido do português, que a gente também pode chamar de apodo. Meu apelido é Rê. Então, assim, ó, vocês podem estar pensando, nossa, mas o sobrenome da professora é estranho, porque normalmente vem o sobrenome da mamãe primeiro, né? Sim, normalmente vem o sobrenome da nossa mãe primeiro, mas existem algumas famílias que colocam o sobrenome do pai primeiro. Então, assim, o meu nome não é Regina Célia Costa Souza. O meu nome é Regina Célia de Souza Costa. Só que, assim, na Espanha e nos países hispano-americanos, normalmente, né, as pessoas colocam primeiro o sobrenome do pai e depois o sobrenome da mãe. E existem algumas famílias que nem colocam o sobrenome da mãe. Então, assim, se você se chama Noemi aqui no Brasil, a gente chama Noemi Fernandes Gonçalves, vamos dizer assim. Se você tivesse nascido, por exemplo, na Espanha, você chamaria Noemi Gonçalves Fernandes. O sobrenome do pai sempre vem na frente. Então, aí eu nasci lá no México, eu me chamo Noemi Gonçalves. Esse Gonçalves é o sobrenome do pai. E o sobrenome da mãe não foi mantido. Então, assim, na página 31, vocês vão completar com os dados de vocês, que nem eu fiz os meus dados aqui. E, enfim, basicamente é isso. O que eu queria dizer também pra vocês que, assim, é muito importante vocês manterem o foco quando a gente fizer essas aulas EAD, porque a gente realmente precisa de foco pra manter e pra conseguir entender tudo que os professores estão explicando pra vocês. Eu sei que são várias disciplinas e acaba sendo muita coisa que vocês têm que fazer, mas funciona do mesmo jeito de quando a gente tá lá na escola dando aula pra vocês, né? A gente tá falando lá na frente, vocês estão prestando atenção. E aqui a diferença é que vocês têm o nosso vídeo, né? Tem os PowerPoints para vocês acompanharem também. E aí vocês também têm outras formas de entrar em contato com a gente, né? Para a maioria das turmas, por exemplo, eu já deixei o meu e-mail, para que se tivesse alguma dúvida, a pessoa poderia me procurar sem nenhum problema. Então, assim, eu peço para vocês muito foco, muita dedicação e que vocês façam disso uma rotina, porque assim, a gente tá fazendo disso a nossa rotina também. A questão de gravar o vídeo, de fazer os PowerPoints, de preparar todas as atividades para vocês, né? E a gente acaba, nós professores principalmente, a gente tá precisando passar por um momento de reeducação. Por quê? Porque a gente não tá acostumada a dar aula por um vídeo. A gente gosta do contato, a gente gosta de conversar, a gente gosta quando vocês respondam. Então, assim, é um momento de reeducação para todo mundo.
E a gente gostaria muito que vocês aproveitassem esse momento, que apesar de difícil, porque a gente não pode sair de casa, porque a gente não pode fazer várias coisas, é um momento de muita reflexão, então vale bastante a pena, né? Então, assim, vou pedir pra vocês se cuidarem muito, de verdade, porque é realmente importante se cuidar nesse momento. Cuidar dos pais de vocês, dos irmãos, dos avós, quem vive com os avós, né? E vamos torcer para dar tudo certo, para logo a gente estar de novo na nossa escola, porque a gente sente bastante falta. Para terminar, eu deixei no último slide para vocês quais são as lições de casa que vocês precisam fazer. Parece bastante coisa, mas não é, porque normalmente as páginas têm de 2 a 3 exercícios, 4, assim, 5 estourando. Então, assim, parece muita coisa, mas não é. Vou pedir para vocês fazerem. Qualquer coisa, vocês podem me procurar por e-mail. Eu vou deixar no PowerPoint o meu e-mail também para vocês, para quem não salvou na aula quando eu passei para vocês. E aí, qualquer coisa, vocês me escrevem, vocês podem me procurar, que eu vou estar disponível para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Se cuidem muito, muito. Eu estou com saudades de todo mundo já, mas logo a gente tá juntinho de novo. Um beijo. Lavem bem as mãos, viu? A titia está de olho em vocês, apesar da titia estar longe. Um beijo.